Existe um tema que atravessa gerações, culturas e religiões e que continua despertando a mesma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre. O que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Para muitos brasileiros, essa pergunta ganhou um nome específico, o de Chico Xavier, o médium mineiro que dedicou boa parte da vida a psicografar mensagens que, segundo ele e seus seguidores, vinham diretamente do plano espiritual. Entre os inúmeros temas abordados em sua obra, um dos mais fascinantes e recorrentes é justamente o relato de pessoas que, de alguma forma, experimentaram a morte, ou estiveram muito próximas dela, e voltaram para contar o que viram do outro lado. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, em 1910, e desde muito cedo, ainda criança, afirmava perceber presenças que os outros não viam. Sua infância foi marcada pela pobreza e por perdas profundas, incluindo a morte da mãe quando ele tinha apenas 5 anos. Foi essa mesma mãe, segundo o próprio Chico relatava, quem mais tarde teria se manifestado espiritualmente para orientá-lo em seu caminho como médium. Ao longo de 7 décadas de atividade mediúnica, ele psicografou centenas de livros, atribuídos a mais de 400 espíritos diferentes, tratando de temas como caridade, reencarnação, o sofrimento humano e, especialmente, a vida após a morte. Sua obra se tornou um dos pilares do espiritismo no Brasil, movimento que ganhou força no país a partir das ideias de Allan Kardec, o codificador francês da doutrina espírita. É dentro desse universo que se inserem os relatos sobre pessoas que voltaram da morte. Não se trata, aqui, apenas de experiências clínicas registradas em hospitais, embora estas também dialoguem com o tema, mas de narrativas espirituais, muitas vezes psicografadas, que descrevem o que a consciência humana experimentaria no instante em que o corpo físico deixa de funcionar. Para o espiritismo, a morte não é um fim, mas uma passagem, uma espécie de mudança de estado, comparável ao ato de trocar de roupa ou de sair de uma casa velha para entrar em outra mais adequada à nova fase da existência. Essa ideia central permeia praticamente todos os relatos atribuídos a Chico Xavier sobre o tema. Um dos aspectos mais repetidos nessas narrativas é a sensação de leveza. Diversas mensagens psicografadas descrevem o momento da desencarnação, termo usado pelos espíritas para se referir à morte, como um processo gradual, muitas vezes indolor, em que o espírito começa a se desprender do corpo físico antes mesmo que a última respiração ocorra. Muitos dos relatos descrevem uma espécie de fio ou cordão que ainda liga o espírito ao corpo durante esse processo, e que só se rompe definitivamente quando a separação está completa. Essa imagem, curiosamente, aparece também em relatos de experiências de quase morte registrados pela medicina e pela psicologia em várias partes do mundo, o que para os adeptos do espiritismo reforça a ideia de que existe uma realidade comum sendo percebida por pessoas de culturas e crenças diferentes. Do encontro com os familiares, é comum que essas narrativas mencionem a presença de uma luz. Diferente da luz física que conhecemos, essa luz é descrita como algo que emana calor, paz e uma sensação de acolhimento indescritível. Alguns relatos afirmam que essa luz seria a manifestação de espíritos superiores, guias espirituais que acompanham cada pessoa durante toda a sua existência e que se tornam mais perceptíveis justamente no momento da transição. Essa luz não seria assustadora, mas sim reconfortante, como se representasse um convite para seguir em frente, para abandonar o medo e caminhar em direção a algo maior. Curiosamente, muitos desses relatos, tanto os de origem espírita quanto os de experiências de quase morte relatadas em ambientes médicos,
mencionam uma espécie de revisão da própria vida. Nesse momento, a pessoa teria acesso a uma sequência de lembranças, não apenas visuais, mas emocionais, em que reveria os principais acontecimentos de sua existência, incluindo situações em que causou dor a outras pessoas e momentos em que praticou o bem. Essa revisão não seria feita com espírito de julgamento externo, mas como uma espécie de autoavaliação, em que a própria consciência reconhece suas falhas e acertos, entendendo o impacto de suas ações sobre a vida alheia. Para o Espiritismo, esse momento seria fundamental, pois reforçaria a ideia de que somos responsáveis por nossas escolhas e que a vida after a morte, de certa forma, cobra contas daquilo que fizemos enquanto estivemos encarnados. Entre as histórias mais mencionadas por seguidores de Chico Xavier está a de pessoas que, clinicamente, chegaram a ser declaradas mortas ou estiveram em estado de coma profundo, e que, ao recobrarem a consciência, relataram experiências muito semelhantes às descritas nas mensagens psicografadas. Esses relatos, embora não possam ser cientificamente comprovados quanto à sua origem espiritual, ganharam força justamente por sua repetição e semelhança, independentemente da idade, cultura ou crença religiosa da pessoa que passou pela experiência. Muitos desses relatos foram compilados e comentados em livros e palestras associados ao movimento espírita, sempre reforçando a mensagem central de que a morte não deve ser temida, mas compreendida como parte natural do processo evolutivo da alma. Um ponto interessante é que, segundo essas narrativas, nem todas as experiências após a morte são igualmente serenas. Os relatos atribuídos a mensagens espirituais psicografadas por Chico Xavier também mencionam casos de espíritos que, por conta de conflitos internos não resolvidos, apego excessivo à vida material, remorso ou sofrimento moral, vivenciam um período de confusão após a desencarnação. Nessas situações, o espírito pode demorar a perceber que já não pertence mais ao mundo físico, permanecendo, por vezes, próximo ao próprio corpo, ao velório ou até mesmo à própria casa, sem compreender por que as pessoas ao redor não conseguem mais interagir normalmente com ele. Esse tipo de relato é frequentemente citado como uma explicação espírita para fenômenos de assombração ou para relatos de pessoas que sentem a presença de entes queridos recém-falecidos rondando a casa por algum tempo. Esses casos de maior sofrimento, no entanto, são descritos como temporários e curáveis. Segundo a doutrina espírita, existem espíritos mais evoluídos, algumas vezes chamados de mentores ou guias, que atuam para socorrer aqueles que se encontram confusos ou perturbados nesse momento de transição. Esses socorros funcionariam de forma parecida com o trabalho de um médico ou um assistente social espiritual, ajudando o recém-desencarnado a compreender sua nova condição e a seguir adiante. Muitos relatos mencionam a existência de locais de repouso espiritual, descritos como hospitais ou colônias, onde espíritos que sofreram mortes traumáticas, doenças prolongadas ou choques emocionais intensos recebem cuidados antes de seguir para outras etapas de sua jornada evolutiva. Essas descrições de colônias espirituais são um dos elementos mais característicos da obra psicografada por Chico Xavier, especialmente em livros que retratam com riqueza de detalhes cidades espirituais, com escolas, hospitais, bibliotecas e locais de trabalho, organizados de forma muito semelhante à vida terrena, mas em um plano mais sutil de existência. Segundo essa visão, o espírito, ao desencarnar, não entra imediatamente em um estado de contemplação eterna, mas continua sua trajetória de aprendizado, trabalho e evolução, ainda que em outra dimensão da realidade.
Essa continuidade da vida após a morte, com responsabilidades, ocupações e relações sociais, é um dos pontos que mais diferenciam a visão espírita de outras tradições religiosas, que tendem a descrever o além de forma mais estática, seja como um paraíso definitivo, seja como um estado de punição eterna. Outro tema recorrente nos relatos sobre pessoas que teriam voltado da morte, dentro desse universo espírita, é a questão do livre-arbítrio e da escolha de retornar ao corpo físico. Diversas narrativas descrevem situações em que o espírito, já parcialmente desligado do corpo, é colocado diante de uma espécie de escolha: permanecer no plano espiritual ou retornar à existência física para concluir tarefas inacabadas, cuidar de pessoas que ainda dependem dele, ou simplesmente porque ainda não havia chegado o momento correto de sua partida definitiva. Esse tipo de relato costuma emocionar muito quem os ouve, pois sugere que a vida e a morte não são processos completamente aleatórios, mas que existe um propósito, um plano maior, por trás de cada existência, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo racionalmente. Vale destacar que muitas dessas histórias, embora amplamente divulgadas por seguidores do Espiritismo, não podem ser verificadas de forma independente quanto à sua veracidade factual, já que se baseiam em relatos mediúnicos, ou seja, mensagens que Chico Xavier afirmava receber de espíritos através da escrita automática ou de outras formas de comunicação mediúnica. Para quem acredita na doutrina espírita, essas mensagens têm valor de testemunho espiritual genuíno. Para quem não compartilha dessa crença, elas podem ser compreendidas como narrativas simbólicas, carregadas de valor moral e psicológico, que ajudam as pessoas a lidar com o luto, o medo da morte e a busca por sentido diante da finitude da vida. Independentemente da perspectiva de cada um, é inegável o impacto cultural e emocional que essas histórias tiveram e continuam tendo no Brasil. Milhares de famílias encontraram consolo lendo os livros psicografados por Chico Xavier após a perda de entes queridos, especialmente aqueles voltados especificamente para o tema da vida após a morte. Muitas dessas obras narram, em primeira pessoa, supostos relatos de pessoas que já haviam falecido, descrevendo com detalhes o momento da própria morte, o encontro com parentes, a chegada a esse novo plano de existência e as primeiras impressões sobre essa nova realidade. Essas narrativas, escritas de forma simples e acessível, ajudaram a popularizar ideias que antes eram tratadas apenas em círculos filosóficos ou religiosos mais restritos. Do ponto de vista psicológico, é interessante observar como esse tipo de relato, independentemente de sua origem espiritual ou simbólica, cumpre uma função importante na elaboração do luto. A ideia de que a morte não é o fim, mas uma continuidade, ajuda muitas pessoas a suportar a dor da perda, permitindo que mantenham um vínculo simbólico com quem partiu. Esse é, aliás, um fenômeno observado em diversas culturas e religiões ao redor do mundo, não sendo exclusivo do espiritismo brasileiro. A necessidade humana de acreditar que existe algo além da morte parece ser uma constante da experiência humana, manifestando-se de formas diferentes conforme o contexto cultural e religioso de cada povo. As experiências de quase-morte, tema que se aproxima bastante do universo abordado por Chico Xavier, também tem sido objeto de estudo por parte da ciência, especialmente da neurologia e da psicologia. Pesquisadores têm buscado compreender por que pessoas de culturas tão diferentes, muitas vezes sem qualquer contato prévio com ideias espíritas ou religiosas específicas, relatam experiências tão semelhantes ao passarem por situações de risco extremo de morte, como paradas cardíacas, acidentes graves ou cirurgias complicadas.
Entre as explicações propostas estão alterações químicas no cérebro em momentos de estresse extremo, liberação de substâncias como a serotonina e a dopamina, além de possíveis mecanismos de defesa psicológica que o cérebro ativaria diante da iminência da morte. Essas explicações científicas, embora busquem uma abordagem racional para o fenômeno, não conseguem, até o momento, explicar de forma definitiva todos os aspectos relatados, especialmente os casos em que pacientes descrevem informações que, aparentemente, não teriam como ter acesso durante o período em que estavam clinicamente inconscientes. É justamente nesse espaço de mistério, entre a explicação científica e a crença espiritual, que histórias como as atribuídas a Chico Xavier continuam a fascinar tantas pessoas. Elas não pretendem ser provas científicas irrefutáveis, mas funcionam como narrativas de esperança, capazes de suavizar o medo que a morte naturalmente desperta em praticamente todo ser humano. Ao ouvir ou ler esses relatos, muitas pessoas relatam sentir um alívio genuíno, como se a possibilidade de que exista algo além, de que os laços afetivos não se rompam completamente com a morte física, trouxesse um sentido novo para a própria existência. Além dos relatos mais conhecidos, existem também histórias menos divulgadas, mas igualmente significativas dentro do universo espírita, sobre crianças que teriam passado por experiências semelhantes. Alguns relatos descrevem crianças que, após períodos de doença grave ou acidentes, relataram aos pais terem visto e conversado com avós ou outros parentes que já haviam falecido antes mesmo de elas nascerem, sem que tivessem qualquer informação prévia sobre a aparência ou características dessas pessoas. Esses casos, embora mais raros e difíceis de verificar, são frequentemente citados por defensores do espiritismo como evidências adicionais da continuidade da vida após a morte, já que, segundo eles, seria improvável que uma criança pudesse simplesmente inventar detalhes tão específicos sobre pessoas que nunca conheceu. Outro aspecto interessante presente nessas narrativas é a ideia de que o estado emocional da pessoa, no momento da morte, influenciaria diretamente a qualidade de sua experiência de passagem. Segundo essa visão, pessoas que vivem em paz consigo mesmas, que praticam o bem e mantêm um equilíbrio emocional e espiritual, tenderiam a experimentar uma transição mais tranquila, cercada de luz e de encontros reconfortantes. Já pessoas que carregam ressentimentos profundos, culpas não resolvidas ou apego excessivo aos bens materiais, poderiam enfrentar um processo mais confuso ou angustiante, ainda que temporário. Essa ideia, mais uma vez, reforça o caráter moral e educativo presente na doutrina espírita, que vê a vida terrena como uma oportunidade de aprendizado e aprimoramento constante, refletindo diretamente na experiência que cada um viverá ao deixar o corpo físico. Ao longo dos anos, diversas dessas histórias psicografadas e atribuídas a Chico Xavier foram adaptadas para livros, peças teatrais e até mesmo produções audiovisuais, alcançando um público muito além dos círculos espíritas tradicionais. Isso demonstra como o tema da vida após a morte, tratado sob essa perspectiva específica, conseguiu romper barreiras religiosas e alcançar pessoas de diferentes crenças, movidas principalmente pela curiosidade universal sobre o destino da consciência humana após o fim da vida biológica. Mesmo entre pessoas que não se consideram espíritas, é comum encontrar quem tenha lido ao menos um desses livros em algum momento de luto ou reflexão pessoal, buscando algum tipo de conforto ou resposta para perguntas que a ciência, até hoje, não conseguiu responder de forma completa. Há também, dentro desse vasto conjunto de relatos associados a Chico Xavier,
histórias de pessoas que passaram por acidentes graves, quedas, afogamentos ou complicações cirúrgicas e que, ao serem reanimadas, descreveram sensações muito parecidas entre si, mesmo sem nunca terem tido contato prévio com a literatura espírita. Um exemplo comum citado em palestras e livros sobre o tema é o de pacientes que, durante paradas cardíacas em ambiente hospitalar, relataram ter observado a própria cena de reanimação de um ponto elevado do quarto, descrevendo depois, com surpreendente precisão, detalhes de movimentos, roupas e até frases ditas pela equipe médica, informações que, a princípio, não deveriam ser acessíveis a alguém clinicamente inconsciente. Para os defensores do espiritismo, esse tipo de relato reforça a ideia de que existe uma parte de nós, chamada de perispírito na doutrina kardecista, capaz de se desprender parcialmente do corpo físico mesmo antes da morte definitiva, permitindo esse tipo de percepção estendida. O perispírito, aliás, é um conceito fundamental para compreender como o espiritismo explica esse tipo de experiência. Segundo essa doutrina, todo ser humano possuiria, além do corpo físico e do espírito propriamente dito, uma espécie de corpo intermediário, semimaterial, que serviria de elo entre a matéria e o plano espiritual. Seria esse perispírito responsável por conduzir as sensações, memórias e a própria consciência durante o processo de desencarnação, e também durante episódios de desdobramento, nos quais, mesmo em vida, algumas pessoas relatariam sair momentaneamente do corpo físico durante o sono profundo ou em situações de anestesia. Essa ideia ajudaria a explicar por que tantos relatos de quase morte, independentemente da crença religiosa de quem os viveu, mencionam sensações semelhantes de flutuação, leveza e visão panorâmica do próprio corpo. Outro grupo de relatos frequentemente mencionado envolve pessoas que, mesmo sem qualquer ligação anterior com o espiritismo, buscaram justamente Chico Xavier após viverem experiências de quase morte, na esperança de compreender melhor o que haviam sentido. Muitas dessas pessoas relatam que, ao conversarem com ele ou ao lerem suas obras, encontraram explicações que finalmente faziam sentido diante daquilo que haviam experimentado, mas que não conseguiam relatar abertamente por medo de serem consideradas loucas ou de terem sua sanidade questionada por médicos e familiares. Esse acolhimento, mais do que qualquer prova concreta, teria sido um dos grandes legados de Chico Xavier, o de oferecer um espaço de escuta e de validação para experiências humanas profundamente subjetivas e difíceis de explicar racionalmente. Vale lembrar também que os relatos psicografados, atribuídos a espíritos que descrevem sua própria passagem, costumam seguir uma estrutura narrativa bastante particular. Em geral, o texto começa com uma descrição da doença ou do acidente que levou à morte, seguida pela sensação de cansaço extremo e de sono profundo, até que o espírito relata perceber, de repente, uma clareza incomum de pensamento, acompanhada da visão do próprio corpo, agora imóvel, cercado por familiares em prantos. Esse instante, descrito como confuso a princípio, seria rapidamente substituído pela chegada de parentes ou amigos já falecidos, que se aproximariam com serenidade para acalmar o recém-desencarnado e explicar, com paciência, o que estava acontecendo. Muitos desses relatos descrevem ainda a sensação de surpresa ao perceber que, apesar de já não pertencer mais ao mundo físico, o espírito continuava a pensar, sentir e até se emocionar exatamente como antes, o que reforça, dentro da doutrina espírita, a ideia de que a morte não interrompe a consciência, apenas transforma o veículo através do qual ela se manifesta. Esses relatos também costumam abordar,
com bastante ênfase, a importância das orações e do apoio emocional dos vivos para os que partiram. Segundo essa visão, pensamentos de carinho, orações sinceras e boas, lembranças dedicadas aos falecidos, ajudariam a fortalecer o espírito recém-desencarnado, funcionando quase como uma corrente de energia positiva capaz de facilitar sua adaptação à nova condição. Por outro lado, o excesso de choro, desespero ou apego exagerado por parte dos familiares vivos, segundo essas narrativas, poderia dificultar esse processo, prendendo o espírito por meio de laços emocionais intensos ao ambiente físico que ele já deveria estar deixando para trás. Essa ideia é frequentemente usada, dentro do espiritismo, como forma de incentivar os enlutados a elaborarem o luto de maneira mais serena, sem deixar de sentir a dor da perda, mas evitando que essa dor se transforme em um obstáculo espiritual para quem partiu. Muitos livros psicografados também trazem relatos de pessoas que, ao morrerem, descobriram surpresas sobre a própria existência, como a constatação de que ações consideradas pequenas ou insignificantes em vida, atos de bondade discretos, palavras gentis ditas em momentos difíceis ou pequenos gestos de solidariedade, tiveram um peso muito maior na balança espiritual do que grandes feitos materiais ou conquistas profissionais. Esse tipo de mensagem carrega um forte apelo moral, reforçando valores como humildade, generosidade e compaixão, e sugerindo que a verdadeira riqueza acumulada ao longo da vida não estaria em bens materiais, mas em experiências de amor e serviço ao próximo. Essa mensagem, repetida de diferentes formas em praticamente toda a obra de Chico Xavier, ajuda a explicar por que tantas pessoas, independentemente de sua fé, encontram nesses relatos um convite à reflexão sobre a própria forma de viver. Interessante notar, ainda, como esses relatos dialogam com tradições espirituais de outras partes do mundo. Descrições de túneis de luz, encontros com seres luminosos, sensação de paz absoluta e revisão da própria vida aparecem, com variações, em relatos de experiências de quase morte registrados em diferentes países e culturas, incluindo tradições budistas, cristãs e até em povos indígenas de diferentes continentes. Esse paralelismo entre relatos tão distantes geograficamente e culturalmente é, para estudiosos do tema, um dos aspectos mais intrigantes dessas experiências, levantando a possibilidade de que exista, de fato, algum tipo de percepção universal compartilhada pela consciência humana diante da proximidade da morte, independentemente das crenças específicas de cada povo. Encerrando essa reflexão, talvez o que realmente importe, para além da comprovação ou não desses relatos, seja a mensagem central que eles carregam, a ideia de que o amor e os vínculos que construímos ao longo da vida não desaparecem com a morte física, mas continuam existindo de alguma forma, transformando-se em memória, em legado e, para quem acredita, em uma continuidade espiritual genuína, seja pela fé, seja pela ciência, seja pela simples necessidade humana de encontrar sentido diante do desconhecido. O tema da morte e do que existe além dela continuará, certamente, despertando histórias, debates e reflexões por muitas gerações ainda por vir.